Fala, meu povo, tudo bem? Estou aqui com o Daniel Becker, advogado, para falar sobre o futuro da advocacia. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Como é que Como é que vai? tá? Então, e aí, quais são os prognósticos da prática jurídica do direito? Assim, o que a gente vê hoje, muito claramente, é um sistema em colapso, né? Os Estados Unidos eles sofreram muito, a advocacia dos Estados Unidos sofreu muito com a crise de 2008, houve uma grande pressão por parte das empresas de pagar menos, de arranjos alternativos, e isso gerou um movimento muito grande, né, num já aquecido ecossistema de empresas de tecnologia focadas no mercado jurídico. Então, as mais variadas surgiram lá, sobretudo no Vale do Silício, a gente tem alguns exemplos interessantes, e aqui no Brasil, por a gente ter um excesso de advogados no mercado, causado pela criação de faculdade de direito, sem qualquer tipo de regulamentação, sem qualquer tipo de análise estatística real sobre a necessidade dessas universidades, dessas faculdades sendo autorizadas pelo MEC a funcionarem, causou simplesmente uma enchente de profissionais no mercado. Logo, isso faz baratear o serviço, é uma questão de oferta e demanda. Então, hoje, ainda no Brasil, é muito mais fácil você automatizar o serviço dando para um profissional do que automatizar com inteligência artificial, com tecnologia. Sim. Obviamente está mudando, mas é uma coisa que a gente sempre fala muito claro. Já se automatiza trabalho de advogado no Brasil há muito tempo, só que dando para o estagiário ou para o advogado júnior. Uhum. Então, pensando agora, na medida que a tecnologia vai barateando, a gente acha que a gente pode ter três grandes pilares que o professor Richard Susskind fala sobre o futuro da advocacia, quando ele faz o prognóstico dele no livro O Advogado da Manhã, que são a desregulação, que é o papel do regulador. Qual vai ser o papel do regulador no nosso caso da OAB? Né? Ela vai se ressignificar como uma instituição para sobreviver, para simplesmente a tecnologia não passar por cima dela. Então é um momento muito, muito interessante aí de desregulação, uma neorregulação por parte da OAB. Outra questão é o desafio do mais por menos, porque, de novo, sobretudo aqui no Brasil, com cada vez mais players no mercado oferecendo serviços jurídicos, entrada de novos arranjos, a própria democratização da informação jurídica hoje na internet. O advogado ele sobreviveu muito tempo vivendo como? Para você ver uma jurisprudência, na época, né, dos nossos pais, você tinha que ir numa biblioteca, no TJ, pegar aquele elementário. Papeleta. Exatamente. Hoje, você entra no site, você bota no Google, você entra no Brasil, você às vezes encontra umas respostas que você está buscando. Então, de novo, esse é um desafio. Quantas vezes você, provavelmente já deve ter ouvido, e outros advogados também, falam, você vai me cobrar isso por um contrato, isso eu pego na internet. Óbvio, mas assim, óbvio que quando é um contrato de alta complexidade fica muito difícil, mas na prática, se for pensar, você consegue redigir muitos documentos buscando na internet. E esse é o objetivo. O advogado não pode ser um fim nele mesmo. E outro ponto que obviamente permeia todas essas questões é o uso intensivo de tecnologia da informação. Então, que a gente já vê essa mudança acontecendo hoje. Essa tecnologia da informação, em que sentido que você diz? Como é Primeiro, que ela vai aparecer? E assim, isso causa um duplo impacto. Como o direito é praticado, exercido, e impacta nas profissões. E eu costumo falar, eu vejo muita gente, quando dá palestra, vai falar sobre o assunto da tecnologia e da profissão jurídica. Eu acho que o primeiro ponto é entender que a tecnologia está afetando todas as profissões, não só a jurídica. Acho que causa um pouco de surpresa para o profissional do direito imaginar que uma área social vai ser influenciada pela tecnologia. As pessoas devem imaginar mais que a medicina, a engenharia que vai ser influenciada por isso. Né? Talvez o profissional do direito tenha sido pego um pouco de surpresa. E tem até o professor David Wilkins, o viceitor da Harvard Law School, da Faculdade de Direito lá de Harvard, ele fala, o problema dos advogados é que eles acham que o mundo é dividido entre advogados e não advogados. Então, pra gente tudo, nossa, o que está acontecendo com a minha profissão, só que está acontecendo, como você bem falou, com todas as outras. Hoje está se falando em telemedicina, né, onde você ser atendido parcialmente por um robô, né, que vai... ou você, por exemplo, fazer uma consulta pela internet, né, coisa que a gente quer encontrar o médico, mas será que em que medida é necessário, né? Sim, o CRM já está regulamentando isso. Exatamente. Já passou, por exemplo, nos confins do Brasil. É importante que tenha vídeo, como é que é o termo? A telemedicina, né? A telemedicina é importantíssimo para aquela pessoa que não tem uma clínica da saúde lá de casa. Exatamente. Mas continua. E concluindo assim, o que eu vejo assim, no aspecto da profissão e eliminação de postos de trabalho, é muito evidente para mim que o próprio processo eletrônico ele foi o primeiro, um dos primeiros talvez, ou pelo menos um dos mais recentes exterminador de profissões, de postos de trabalho para advogados. Então um exemplo muito corriqueiro para mim, por exemplo, eu advogo com contencioso, né?
Contencioso e arbitragem. No contencioso, às vezes, eu tenho processo nos confins do Brasil. O que eu fazia antigamente? Eu entrava no Migalhas, buscava um correspondente, ligava para aquele correspondente, um atendeu, oferecia um preço lá, legal, show, contratava ele. E muitas pessoas viviam fazendo isso. Hoje, qual o sentido de eu contratar alguém se eu tenho processo eletrônico? Então, essa pessoa já não existe mais. Esse posto de trabalho já não existe mais. A audiência virtual, eu acredito que vai ser o próximo. Tem uma história, eu tinha que despachar um caso em Mossoró, e eu tinha que ir até Mossoró. Mossoró é distante de Natal algumas horas, tem que descer em Natal e pegar um carro. E eu fui ligar para o gabinete do juiz para ver se ele podia me atender. Aí a assessora falou, não, ele vai estar aqui na terça-feira, que era o dia que eu ia. Isso eu liguei numa sexta. Mas ele está aqui agora também, você não quer falar com ele? Eu falei, agora? E era uma liminar, assim. Ela falou, não, ele te recebe agora, tá aqui do meu lado. Eu peguei o telefone e falei com o cara, despachei a liminar, assim, né? Na hora, não esperava, despachei. E economizei para o cliente o gasto com o transporte, o gasto da minha diária, né, enfim, das horas que eu ia estar realizando o serviço. E assim, a gente está falando de telefone. A gente não está falando entendeu? Não é nenhuma tecnologia, de realidade virtual. Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Falando aqui da atividade, os impactos de posto de trabalho. Agora, a forma como é que a gente produz o direito, ela está sendo impactada de diversas formas. A primeira delas, obviamente, é a produção. Porque a gente, às vezes, fica muito distante de uma realidade de grande parte dos processos do Brasil, que são processos muito parecidos ou quase idênticos. Então, isso não tem por que você manter alguém fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V em Word, se hoje você tem diversas tecnologias que já fazem isso. Essa atividade, cada vez mais, você tem que imaginar como se fosse uma montanha, né? E esse é até o paradoxo de Moravec. E aí a água vem subindo e a gente vai ficando aqui. A tecnologia é a água. Ela vai subindo, vai ocupando cada vez mais o espaço e as pessoas têm que se refugiar lá em cima porque as atividades cada vez mais, e hoje as atividades cognitivas, inclusive algumas já estão sendo automatizadas. Você poder interpretar documentos, você poder entender o documento, pelo menos o contexto que ele está inserido, já é uma atividade que é realizada de forma corriqueira. Esse é o medo das pessoas da nossa carreira, que é a inteligência artificial começar a substituir a própria inteligência do ser humano e começar a fazer peças, coisas desse tipo. Isso é algo que está próximo ou não? Assim, fazer peças já acontece, né? Mas assim, se você for pensar numa peça de alta complexidade, que envolva... eu acho que isso ainda está um pouco distante. Esses dias eu conversei com uma advogada, trabalha com direito de família, ela queria conversar comigo sobre os impactos que a tecnologia teria na profissão dela. Eu falei, cara, o que você faz? Me fala um pouco o que você faz, seu dia a dia. É possível. Começar advogado de família para começar ali um psicólogo. Então, assim, o dia que você automatizar o trabalho de um psicólogo, o psicólogo ele vai ser a última profissão do mundo, né? A primeira foi a prostituição, a última vai ser a do psicólogo. Porque é muito difícil você automatizar o trabalho que o psicólogo faz. E, em certa medida, o advogado tem um pouco disso. Não todos, mas tem. O da área de família, com certeza. Exatamente. Mas assim, voltando. Então, a gente estava falando agora sobre a inteligência artificial. Vamos pensar quais são os impactos que você pode, de imediato, imaginar da inteligência artificial no direito. Que você pode imaginar e que já estão ocorrendo. Pelo menos assim, talvez você já tenha uma ideia de lá de fora, o que tem sido feito, o que provavelmente vai chegar no Brasil. Você diz na profissão ou na prática, efetivamente, assim, na profissão do advogado? Como eu falei aqui, tem algumas empresas que fazem uns trabalhos assim, excepcionais, envolvendo inteligência artificial, como, por exemplo, a Casetext, que é uma empresa do Vale do Silício. Você vê a plataforma rodando, ela funciona da seguinte forma. Você tem a opção de pesquisar, a jurisprudência pega uma peça em PDF sua. Você vai jogar ali, ele vai direcionar você para precedentes relacionados à sua peça. E aí você olha, quando eu vi a plataforma rodando, ele estava demonstrando aqui no Brasil, o vice-presidente da empresa, ele pegou um caso envolvendo JBS, caso notório, todo mundo sabe que foi para os Estados Unidos. E aí ele mostra como é que é uma pesquisa normal, que entendia, que faria uma correlação, e uma pesquisa dessa Casetext, como que seria a pesquisa dela. E aí ele indica, na normal, ele traz vários casos envolvendo corrupção. O FCPA, né, que é aquele regulamento de anticorrupção americano. E aí ele mostra, quando ele bota na ferramenta deles, os 3 primeiros casos que aparecem são casos envolvendo outras empresas brasileiras, e depois uma empresa indiana, para mostrar que, de fato, um caso envolvendo um país terceiro mundo, um país subdesenvolvido, perdão, e um país e relações estrangeiras, né? Não necessariamente o caso de corrupção doméstico dos Estados Unidos. Então, assim, ele realmente consegue compreender o contexto. E hoje, como é que a gente faz isso aqui, ao menos no Brasil? Você vai pedir para o seu estagiário, o advogado júnior, para pesquisar aquilo e trazer toda aquela gama de informações, jurisprudências, casos parecidos. E hoje a máquina faz isso muito mais rápido e com muito menos chance de erro.
Entendi. Mas esse ainda é um trabalho um pouco mais braçal, né? Não é um trabalho intelectualizado ainda. Então, quando você entende o contexto, né, e como ele consegue correlacionar, eu estou É. buscando caso de corrupção, mas é um caso de corrupção envolvendo um país estrangeiro, Isso é verdade. entendeu? Vamos falar então da inteligência artificial como prática. Como é que ela, como é que ela vai funcionar? Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, tem uma frase que eu gosto muito, que ela é inteligência artificial até você entender como funciona. Depois que você entende como ela funciona, ela vira um software como qualquer outro. Então, quem vai pensar lá aquele computador do Turing da década de 50, ele era uma inteligência artificial brilhante, né? O computador lá que pelo menos eu jogava lá no DOS, lá, o Mortal Kombat, era uma inteligência artificial, não deixa de ser. E por aí vai, videogame, tem inteligência artificial. Agora, quando a gente pensa nos grandes milagres que a inteligência artificial tem feito hoje, a gente está falando de aprendizado de máquinas, né, e as áreas da computação ali relacionadas. O deep learning, né, a aprendizagem profunda, as redes neurais. E, na verdade, o que eles fazem ainda é reconhecer padrões. Então, é estatística pura. Então, a ideia, a partir do momento que você consegue compreender uma gama de informações e classificá-las, esse eu acho que já é um grande papel que aí já está sendo aplicado no nosso Poder Judiciário, como, por exemplo, o STJ utilizando inteligência artificial para verificar a admissibilidade, o STF com o Vitor utilizando inteligência artificial para realizar o exame da existência ou não de repercussão geral. Então são questões como essa que hoje a gente já está vendo na prática. Existem riscos? Óbvio que existem riscos, porque a partir do momento que você tem um erro humano, fica mais fácil você contestar. Porque quando você está falando de inteligência artificial, aquilo ali foi categorizado uma caixa preta. Você não sabe qual é o método, qual é o código-fonte, nem o cara que programou sabe, porque o algoritmo se autoprograma sozinho. Então você fazer uma engenharia reversa para tentar entender aquilo é muito mais difícil e, logicamente, contestar aquilo se torna muito mais difícil. E aí, pensando em prática, uma questão muito, muito complexa que tem surgido hoje é o uso de inteligência artificial, esses modelos, para você avaliar a periculosidade de presos, como existe no Canadá e nos Estados Unidos. Não sei se você está familiarizado com esse caso. Sim. Bem, eu conheço o caso americano da seleção do júri, da composição do júri. Mas eu acho que eu vi um vídeo seu falando sobre a escolha do preso. É isso. O que acontece? Ele tem um ranking ali de 0 a 10, e ele avalia, por exemplo, eu e vocês estão na mesma situação, né? Aparentemente na mesma situação da delegacia. Vamos lá para o juiz, e o juiz vai avaliar, junto com o sistema, se ele vai manter você preso ou não. Vai deixar você solto aguardando o julgamento. E, enfim, verificou em determinado caso, o advogado falou, olha, o advogado réu falou, eu não vou me contentar com isso, eu quero auditar esse algoritmo. E aí ele recorreu até a Suprema Corte do Estado de Wisconsin. Lá ele não conseguiu, porque o entendimento da Suprema Corte do Estado foi que esse algoritmo estava protegido por segredo de indústria. E, na sequência, ele recorreu para a Suprema Corte americana, que não recebeu a ação, porque ela lá tem uma ferramenta, mas não ferramenta, perdão, ela tem um mecanismo de decidir o que ela vai julgar. Sim. Assim como aqui, mas aqui a gente finge que não tem. A gente finge que não tem. Exatamente. A gente finge que não tem. E não foi julgado. Só que isso... tem súmula 7. Súmula 7, súmula 5, aquelas súmulas que ninguém sabe, né? E o curioso é porque isso gerou um movimento muito grande nos Estados Unidos, né? Inclusive uma ONG, acho que é interessante até para que depois quem quiser dar uma olhada, chamada ProPublica, ela auditou o resultado desse algoritmo e verificou que esse algoritmo estava enviesado contra afro-americanos. É verdade? É. E quem cria esse algoritmo? É uma empresa chamada... Tem diversos algoritmos, né? Esse específico desse caso, do estado do Wisconsin, que chama Compass. COMPAS. A pedido do judiciário. Ele desenvolve, eu não sei qual é o regime de contratação, mas ele desenvolve ele é uma empresa privada que ele desenvolve, não é um algoritmo público, ele é um algoritmo privado. Entendi. Oferecido. Aqui no Brasil, então, passando para o Brasil. No Brasil, quando, por exemplo, o STJ ou o STF criam um sistema de inteligência artificial, quem fiscaliza isso? E aí, depois, lembrando de outro ponto, qual vai ser a responsabilização caso aconteça alguma falha desse algoritmo? Do STJ eu sei que é um desenvolvimento interno, até onde eu sei também, eu posso estar enganado, mas eu conversei, dei uma palestra no OAB do Paraná, junto com o responsável por esse projeto. No STF, eu sei que ele foi desenvolvido com uma empresa muito séria, que é a Legal Labs, que é de um professor do UNB, junto com o pessoal do UNB. Agora a questão assim, qual o dano efetivo? Você não pode responsabilizar aqui a gente não tem um regime de prestação de serviço que a gente pode responsabilizar de forma cível, né? O juiz tem independência, autonomia dele, e ali o que vai acontecer
que eu acho que a partir do momento que você tem uma justificativa para enquadrar, por exemplo, um determinado caso em repercussão geral ou não, você tem que ter ferramentas para poder contestar essa decisão. Claro. Entendeu? Eu acho que você tem que entender, você não pode deixar uma decisão sim ou não e pronto, e é isso, uma máquina falou, você acreditar. Então, assim, isso tem vários exemplos, você com certeza está familiarizado, como, por exemplo, o algoritmo perdão, não lembro agora se foi a Google, o Facebook, mas ele classificava pessoas negras como gorilas. Tinha outro algoritmo de reconhecimento facial também da Big Tech, que não reconhecia o rosto de pessoas negras. Enfim, diversos... por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn, em determinado momento, acredito que já tenha sido corrigido, ele oferecia vagas com salários mais baixos para mulheres. É mesmo? Isso. Isso tudo criado por empresas privadas que... Mas assim, a empresa não é má. Acontece que é o seguinte, o algoritmo, esse algoritmo de dados de máquinas, ele vai olhar para o que existe dados e vai identificar padrões e vai reproduzir esses padrões. Então é automatizar o status quo. Se a gente tem uma sociedade racista, misógina... A máquina vai reproduzir. Vai reproduzir exatamente isso. E aí eu acho que o que deixa mais claro assim, é o Atai, que foi um chatbot que a Microsoft lançou no Twitter para conversar com os adolescentes. Excelente ideia, né? Óbvio que, enfim. E aí a Thay, ela entra lá falando Hello World, primeira post dela. Sim. Logo depois, durante 24 horas convivendo com jovens na internet, ela disse frases como Hitler não fez nada de errado, vamos construir uma muralha e o México vai ter que pagar por ela. Enfim, e outras milhares de coisas. De certa forma, a máquina estava só reproduzindo o que os seres humanos... Que ela ia aprendendo. Ela foi... Sim. Então esse é o perigo, esse eu acho que é o grande perigo para a gente acreditar, né? A gente tem até um vídeo muito interessante da Cathy O'Neil, que é uma ativista hoje, é uma matemática que é ativista, ela escreveu um livro chamado Weapons of Math Destruction, que a gente não pode dotar de cientificidade e achar que é certo aquele algoritmo, porque na verdade ele foi programado e baseado em dados que já existem. Se for pensar para o algoritmo objetivamente, e ele pode ser induzido a erro, por exemplo, pelo fato de você ter regiões periféricas, guetos, por exemplo, como o caso dos Estados Unidos, onde o índice de criminalidade é mais alto. Então você vai tratar aquelas pessoas todas como criminosos? Você ignora, enfim, a excepcionalidade, você generaliza. E a gente desde criança aprende que toda generalização é burra. Então esse é um problema, um problema já prático que a inteligência artificial já está causando pra gente. Sim, então você está falando dos problemas aqui, mas então vamos pensar também no lado positivo dela. Sim. O que ela tem trazido de bom para a área jurídica e para a vida em geral, assim, mas principalmente para a área jurídica. Quando eu falo desses casos, o que ela já supera o ser humano? Eu acho que assim, inevitavelmente, quando eu falo desses casos, foi até bom você ter trazido isso, porque senão a gente fica só num cenário apocalíptico. Se eu for pensar, por exemplo, tem uma pesquisa famosa aí, até o Lenny Streck citou agora no último texto dele, do conjunto, texto bastante polêmico, inclusive, deu muito a falar no meio da direito e tecnologia, mas basicamente o foco do texto dele não é esse, mas ele cita esse caso. Foi feita uma pesquisa entre juízes de Israel, num período, acho que se não me engano, 2010 a 2012, não sei se você está familiarizado com esse caso, não, que os juízes tendiam a proferir sentenças mais duras, sentenças criminais, né, sentenciar os réus de forma mais dura antes do almoço, imediatamente, do que depois do café da manhã e depois do almoço. Então, é como se a barriga cheia tornasse eles mais leves na hora de proferir a sentença. Esse estudo, a metodologia dele foi muito contestada, mas, sinceramente, você como advogado, eu como advogado, os juízes são seres humanos. Sim. Então, talvez, você trabalhar... Isso é uma coisa que o Gary Kasparov fala, que aquele enxadrista que perdeu pro Deep Blue da IBM, ele tem um livro que chama Deep Thinking, que ele fala sobre o futuro do trabalho, né, do ponto de vista dele ali, com que ele viveu perdendo, né, uma derrota que foi mundialmente espalhada ali nos anos 90 para uma máquina. Então ele fala, hoje o futuro do trabalho é o homem, e ele fala human plus machine, né, o humano e a máquina trabalhando em conjunto. Então esse é um exemplo que, assim, você evitaria, você diminuiria o peso que a fadiga do juiz acabaria acarretando num peso resultado. Do lado humano do juiz. É isso. Outro exemplo também, enfim, esses são os casos um pouco mais antigos, mas o humano tem viés, ele tem diversos viéses. Tem um caso que eu também sempre comento, que é o caso do membro da Ku Klux Klan, né, que ele assassinou um negro, ele foi absolvido por um júri integralmente branco. Não que brancos sejam... Mas assim, eles tiveram empatia ali, entendeu? Eles acreditaram na história dele, e ele 20 anos depois foi preso. Os Estados Unidos tem essas coisas de cold case, né, de abre o caso, o cara foi preso, viram que ele tinha sido culpado realmente. Então, nesse ponto, eu acho que a tecnologia, sobretudo para tomada de decisão,
Se o algoritmo for supervisionado, se você tiver... porque é difícil, você vai querer que o juiz entenda, sabe onde está o algoritmo, então a gente tem que caminhar para o algoritmo que ele seja, eu usei um termo que é accountability by design. Ele tem que, desde o desenho dele, ele possa ser accountable, né? Ele possa ser transparente, você possa entender como ele está decidindo, até para o juiz poder tomar a melhor decisão. E aí, se colocando no lugar do juiz, no quem vai tomar a decisão, seja o juiz ou um árbitro, em qualquer foro, ele vai olhar para aquele algoritmo, para ele ter que duvidar daquilo, é muito difícil, ele vai preferir seguir aquilo, porque é uma recomendação que ele está seguindo. Uhum. Não sei se você concorda? Concordo. O que eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar é como as pessoas vão reagir a receber um tipo de comando de uma máquina. Então, por exemplo, vamos imaginar que no futuro as pessoas comecem a receber sentenças feitas por máquina. Como é que vai ser a reação das pessoas a saber que, bem, na verdade não foi um ser humano que decidiu, foi uma máquina que decidiu, por mais que essa máquina represente um certo consenso humano? Sim, eu acho que o primeiro ponto, assim, a gente já segue várias ordens de máquina, o Waze, por exemplo. A gente obedece mas são decisões muito mais impactantes na nossa vida. Não, sem dúvida. Mas... Imagina uma máquina que no futuro, no caso de família, decida pela guarda de um filho para o pai ou uma mãe. Isso eu vou nem sobrecarregar os magistrados, mas assim, a verdade quem sabe. A verdade é que o ser humano também erra. Não, eu não vou nem sobrecarregar assim, mas eu penso no advogado, no magistrado, a gente sabe que muitas das decisões, enfim, muitas das petições, a depender da estrutura que você tiver, não são todos os casos são assim, mas não é o juiz que faz a sentença. Isso é verdade. Então, assim, isso é uma questão até pelo tamanho do poder judiciário que a gente tem, pelo tamanho do acervo, seria impossível. Né? Mas o juiz ele trabalha mais como supervisionando. Então, exatamente esse trabalho que hoje é feito por um estagiário, muitas vezes, ou às vezes sem desmerecer de forma alguma os assessores, mas assim, você pode automatizar essas tarefas. E você tem, sobretudo quando você está falando de caso repetitivo. E olha como é fácil, porque assim, a gente fala muito de consumo, do problema do consumidor, né? Que até hoje eu acho que nem se fala muito mais nisso, mas chegaram a acusar de haver uma indústria de dano moral. Obviamente tem diversas demandas temerárias, mas o grande problema do Poder Judiciário é a Fazenda Pública. Sem dúvida. Esse é o grande problema do Judiciário. O maior litigante do país é a Fazenda Pública. O professor Leonardo Greco lá da FND, ele falava para mim, ele falava assim, meu pai me falava, eu não vendo nem prego para o Estado, porque... Sim, não se confia no Estado brasileiro. Infelizmente a gente atua aqui com o Estado e realmente é um ator negativo na vida de quase todo mundo. Infelizmente. E você tem um problema de remessa necessária. Bem, mas a sua conclusão, então, é que, na verdade, não faz tanta diferença a responsabilização da máquina ou do ser humano? Não, na verdade, eu acho assim, o trabalho tem que ser combinado. O trabalho tem que ser combinado para os dois. Assim, você tem o que se vê muito hoje acontecendo na indústria como um todo? Um assunto se chama Tick Data, né? Que a gente está falando muito de Big Data, mas a Tick Data, basicamente, você pega um antropólogo, um sociólogo, alguém que tem a noção de humanas, ele vai olhar para aqueles resultados para tentar entender aquele fenômeno social. Então, você olhar só para os dados crus, você sendo cientista de dados, muitas vezes você não consegue obter as respostas. Eu vi um vídeo no TED de uma profissional, de uma socióloga, que ela estava explicando que ela avisou a Nokia que a Nokia não ia sobreviver à era de smartphones. Aí a Nokia falou, não, nossos números estão ok. E ela falou, não, olha só, você tem que entender que o fenômeno novo está vindo aí, você tem que se remodelar. Ele falou, não, nossos números estão ok. E aí aconteceu, a Nokia desapareceu. E a Nokia era líder, né? Todo mundo já teve aquele celular azulzinho, que ultra resistente. Né? O Nokia era o xodó, o querido de todo mundo. Ela tentou de algumas formas, mas mesmo assim não... Pois é, não foi. E outro exemplo também, que até isso quem trouxe foi uma colega minha, que é antropóloga, e ela estuda etnografia do doutorado, acabou inclusive o doutorado dela, ela falou para mim, o exemplo que ela me deu foi a Índia. A Apple não vingou na Índia, porque não teve um estudo social na Índia, para entender, por exemplo, que as pessoas na Índia costumam ficar dias sem uma tomada. E com a proximidade do mercado chinês, a China está produzindo hoje telefones smartphones muito bons, sofisticadíssimos, acabou ganhando o mercado da Índia. Então, acabou que a marca da Apple, do iPhone, não vingou porque faltou esse olhar. Então, acho que isso se aplica para qualquer decisão tomada por algoritmo. Né? Quando você está falando sobre uma decisão complexa, você tem que ter sempre ali os dois trabalhando juntos. O que a máquina pode fazer é dar uma recomendação de sentença. Você vai inserir uma petição inicial, vai passar uma técnica que chama OCR, que você transforma aquele documento em legível. Aquele documento ele vai ser inserido e você vai, com base nos padrões anteriores, as decisões do juiz, você vai conseguir, olha, dizer, esse caso é igual a esse aqui, sugerir essa sentença.
e aí alguém vai olhar os fatos, vai fazer um relatório compatível, mas mais ou menos aquilo. E isso, no final das contas, traz muita segurança jurídica e ajuda a gente a cumprir o que o CPC fala sobre precedente, que é essa nossa tentativa de valorizar precedente. Se a gente não usar a tecnologia, a gente nunca vai conseguir atingir e respeitar o precedente como ele deve ser respeitado, né? Porque o que a gente tem hoje, e aí você até falou antes aqui da gente começar a nossa conversa sobre jurimetria, hoje como é que a gente discute jurisprudência? Eu chego e vou falar, ó, minha jurisprudência é dominante. Aí eu vou fazer um cotejo ali e tal, pegar 3 jurisprudências. Aí você vai chegar, fazer a mesma coisa que eu. O juiz vai chegar e pegar a decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul. E aí vai falar, não, a minha que é dominante, que é uma decisão que não tem nada a ver com nenhuma desse grupo que a gente apresentou. Isso que precedente é esse? Vai trabalhar precedente primeiro que eu achei no Brasil? É o precedente do meu gosto. É o meu gosto, é o precedente. Exatamente. Mas então você estava falando aqui sobre como, por exemplo, a antropóloga falou para a Nokia que a Nokia tinha que abrir o olho porque senão ela perderia o mercado dela. Então, se você, atuando como a antropóloga nesse caso, o que você falaria para o advogado, para o profissional do direito, para abrir o olho em relação à tecnologia? E o futuro da profissão dele? O que ele tem que fazer para se adaptar ao que está por vir na profissão? Esse bem usado, né? É bem usado, a gente não sabe, né? Qualquer coisa que a gente falar que existe futurologia. Mas eu acho que é o momento agora, mais do que nunca, né? Não que a gente valorizar a teoria do direito, filosofia do direito, teoria do direito, sobretudo, porque o que a gente está vendo é um movimento gigantesco de inovação. A regulação não vai conseguir acompanhar. Você gosta de administrativo, né? Você é seu mestrado sobre isso. Você vê que a gente não tem a mesma velocidade. Sobretudo, pensar em contratações públicas. A gente licita tecnologia de 20 anos atrás para 30 anos para frente. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que voltar ao back to the basics, né? A gente estudar bastante teoria do direito, porque é isso que vai ficar, é isso que vale, filosofia do direito, e se afastar, e se afastar o máximo possível de tarefas robotizadas, automatizadas. Então, assim, obviamente, a gente vai ter uma extinção em massa de profissões de advogado, mas assim, a gente vai ter em diversas áreas do conhecimento, né, várias profissões, mas eu acho que o que vai sobrar muito o aspecto que vai permanecer, né, a característica, o talento do advogado vai ser a capacidade analítica, de você conseguir interpretar aquela forma, através de um olhar humano, não interpretar e, como a gente falou, e criar um padrão e falar, isso aqui entra nesse padrão. É você conseguir entender, ter empatia, conseguir convencer, negociação. Eu acho que essas características vão ficar no final das contas. Hoje, de novo, o que muita gente faz hoje no direito é facilmente automatizável, só não está automatizado ainda porque ainda custa mais caro. É mais barato você pagar um salário baixíssimo, para o advogado ficar fazendo aquilo. Se você for imaginar, por volta de, não sei, 90% das causas judiciais brasileiras seriam tranquilamente resolvidas pela tecnologia. Haveriam, não sei, eu estou chutando, mas por volta de 10% de casos mais complexos que exigem, na verdade, um pensamento maior. Mas a grande maioria dos casos são casos repetitivos que poderiam ser facilmente julgados pela inteligência artificial nesse caso. 100%. Concordo com você. Quer dizer, 90%, mas concordo 100% com você. Porque não tem nem mais porquê. Não tem motivo para esses casos eles permanecerem, né? Se a maior parte deles já teve solução. Isso entra outra revolução, que é as plataformas, né? As plataformas de acordo. Para que você precisa? Hoje, consumidor.gov está aí, o Luciano Tim lá, que está ocupando muito bem lá a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, promovendo lá o uso do consumidor.gov, conscientizando a população. Aí não só o consumidor.gov, você tem várias plataformas, você tem a Sem Processo, do meu sócio Bruno, você tem Acordo Fechado, você tem a Justo, diversas plataformas super interessantes estão realizando um trabalho de digitalização mesmo, você matar o processo na raiz ou matar o processo imediatamente depois do surgimento dele. Então essas técnicas vão servir, de novo, para acabar com a questão do consumo, grande parte dessas demandas, né, de consumo, e a automatização no âmbito das próprias instituições vão conseguir fatalmente diminuir os casos da fazenda pública. O próprio IRDR ele combina muito com a jurimetria, né? Você usar o IRDR para conseguir tributário, né? Quantas demandas tributárias você consegue resolver com o IRDR? Né? Sim. Agora, então, a gente já falou um pouco sobre a questão do futuro. Vamos pensar, então, numa parte, como a gente falou um pouco mais cedo, um pouco mais da viagem. Não tão viagem ainda, mas da regulamentação dessa tecnologia. O que você imagina que é necessário? Eu estava conversando mais cedo aqui com um outro advogado que eu imagino, com base nessa própria linha que você falou da teoria do direito,
quando a gente tiver que regulamentar isso, a gente vai ter que regulamentar muito mais uma base principiológica do que uma base de conhecimentos técnicos, porque você não tem como precisar o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, como você não tem como precisar o que vai acontecer daqui a 10 anos, o mais interessante é regulamentar de uma forma principiológica. Dizer quais são os limites possíveis para o uso da tecnologia, mas não limitá-la de uma forma técnica mesmo porque a gente não é capaz de prevê-la. Então vamos lá, vamos falar sobre essa parte assim. Qual seria a regulamentação necessária atualmente na área? E existe alguma coisa já? Essa é uma pergunta que o mundo todo se faz, né? Assim, hoje a gente tem a Europa, ela preocupada com isso. Teve um relatório da Casa Branca no apagar das luzes do governo Obama falando sobre regulação da inteligência artificial. A gente teve essas diretrizes para a inteligência artificial ética pela União Europeia. Hoje é muito difícil, assim, porque, como você falou, são questões muito principiológicas. O Yuval Harari, o autor do Sapiens Homo Deus, ele recentemente, eu vi uma palestra dele que ele deu na Califórnia, e ele logo no início, ele fala assim, os filósofos estão acostumados a discutir questões durante 2000 anos e não obter resposta nenhuma. Os engenheiros não. Os engenheiros, eles querem obter respostas imediatas. E ainda que eles aceitem esperar, os investidores não vão esperar. Então a gente tem que responder algumas perguntas, como por exemplo, o dilema do trolley problem, né? O dilema do bonde, que começou lá com, acho que se não me engano, com Jeremy Bentham, depois foi trazido, tem no livro do Michael Sandel, né? E ele fala, é um dilema que o carro autônomo vai ter que enfrentar. O carro autônomo ele vai estar dirigindo uma estrada, obviamente ele é projetado para ser muito mais seguro, mas acidentes podem ocorrer. E ele vai ter que tomar uma decisão. E qual decisão ele vai tomar? Aí a gente começa com o mais simples, vai matar um cachorro ou um gato. Ele vai ter que atropelar um dos dois. Ou ele vai matar o passageiro ou o pedestre. Vai matar uma ou duas pessoas. Vai matar uma ou duas pessoas. Vai matar uma mulher ou um homem. Vai matar um idoso ou uma criança. Então são decisões que você vai ter que imbuir no código. São decisões morais. São decisões morais. Então, isso seria uma primeira questão da regulamentação disso. Eu acho que assim, não sei se é a primeira ou talvez a última, né? Porque não é trivial você fazer isso. É verdade, para pensar, é verdade. Mas então, a gente fala, ainda falando sobre a regulamentação, mas de uma forma... Só te dizer, uma coisa que mas é muito clara para mim, pelo menos assim, eu posso até mudar minha opinião no futuro, mas no momento que eu vejo é da seguinte forma. O carro vai ter que proteger o pedestre ou o passageiro. A meu ver, o pedestre tem que ser a prioridade, porque quem está criando risco é o passageiro. Mas tiveram fabricantes, montadores de carros que falaram o meu carro autônomo vai ser projetado para proteger o passageiro. Por isso que esse é o espaço importante da regulação. A regulação vai ter que agir aí para determinar... Sim, porque o interesse do privado é fornecer o melhor serviço para o cliente dele. O passageiro é o cliente dele. Sim, e o pedestre não. O pedestre, assim, ele é um consumidor por preocupação e ele não está criando risco. E isso é um embate que a gente vai ter muito grande, porque com o tamanho dessas corporações, que hoje em dia equivalem a verdadeiros estados, é uma briga que não é mais uma briga antiga entre uma empresa pequena e um estado. A Apple tem um poder de barganha, um poder de determinação do futuro que países não têm. Então vai ser difícil, porque, por exemplo, essa empresa que determinou que seria o carro, a proteção seria o passageiro dela. Seria o passageiro. É um interesse privado. Como é que o ambiente público vai conseguir passar por cima desse interesse privado? Hoje em dia a gente vê que as empresas grandes têm tido uma voz muito grande na vida das pessoas e o Estado ainda tem tido pouco jogo de cintura para cada vez menos, né? Cada vez menos, porque as coisas acontecem muito rápido. Exatamente. A gente nem sabe com o que a gente concorda nessas ferramentas, por exemplo, Facebook e Instagram. Não, essa ideia dessas ferramentas, não só essas ferramentas, mas qualquer outro tipo de inovação que atinge o público consumidor, a regra que vigora, né, aquela move fast and break things, mova rápido e quebra as coisas tudo pela frente. Porque é o momento de você... E aí, quando aquela ferramenta, aquela aplicação, ela estiver já ancorada na sociedade, vai ser muito tarde para eliminar ela. Uma discussão interessante envolvendo isso, que você traz muito bem o que você falou, esse fato de hoje determinadas empresas serem mais do que estados, serem deuses quase, é o fato da diretiva sobre direitos autorais da União Europeia. Ela criou diversas imposições sobre produção de conteúdo, a ponto do YouTube, né, o Google, né, e, portanto, o YouTube, declarar que ele ia fazer geoblocking, ou seja, bloquear o YouTube da Europa. Imagina só o impacto que isso causa. Óbvio que por enquanto ainda está na bravata, mas... Isso é um impacto econômico significativo. Não, sem dúvida. E social. Sim. Social, quantas pessoas... Sim,
usam o YouTube para estudar, para se divertir. Assim, né? É uma coisa que está tão presente na gente. A gente não consegue mais viver sem o YouTube. Não consegue. Hoje em dia o YouTube é uma ferramenta democrática de disseminação do conhecimento. Exatamente. Mas então vamos lá, vamos tentar traçar assim o caminho das pedras menorzinho em relação à regulamentação. Você concorda com o que eu falei sobre a base principiológica? Sim, concordo. Eu acho que tem que ser muito na base de direitos e deveres. Sim. Então, posso falar claramente aqui para você que determinados direitos e deveres em relação à inteligência artificial, em relação, você pensando na pessoa natural, na pessoa física, diante da inteligência artificial, como a gente tem ela concebida hoje, e vai ter no curto, médio prazo também, são os direitos que vão ser exercidos, como dever da informação, né? Você tem direito a saber o que está acontecendo, ela tem o dever de te informar, muito naquela linha de ser accountable by design, você tem que entender, poder... Se eu mudasse X, determinado input, determinado dado meu, a decisão seria diferente? Eu acho que o primeiro ponto, e é uma coisa que eu costumo falar, a primeira, claramente, a primeira regulação da inteligência artificial que a gente tem é a Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela fala no direito à revisão e o direito à explicação de decisões automatizadas. Você tem o direito, de acordo com o artigo 20, de obter uma revisão caso alguma decisão seja tomada sobre você que te afeta em seus interesses ou de forma similar. Então ele dá uns exemplos lá, como por exemplo, perfil de crédito, perfil de consumo. Então, se você tem uma decisão que te afeta, você tem direito a pedir que um humano revise aquilo. Uhum. Tem até uma discussão com medida provisória se vai ficar humano ou se vai ser apenas uma revisão, outra revisão automática, mas isso ainda não ficou definido. Agora, outra questão e aí no parágrafo desse artigo ele fala que a partir do direito a obter os critérios para a tomada daquela decisão. E aí, quais são os critérios? A lógica do algoritmo? Não, ninguém está interessado em saber a lógica do algoritmo, ninguém vai conseguir entender. A questão é saber quais dados meus eu imputei, quer dizer, você imputou para poder tomar essa decisão sobre mim. E aí isso vai desde questões triviais, como, por exemplo, que não vão te interessar nem um pouco, por que estão me recomendando no Netflix, sei lá, um determinado filme. Não, você não está ligando para isso, porque isso é ótimo, porque o algoritmo é muito bom. A Amazon é a mesma coisa também, que é o único lado ruim que você gasta a mala, né, no Amazon, porque ele compra esses 3 juntos aqui, mas esses 6 aí, e você, porra, cara, tudo a ver, eu quero ler. Então, assim, é até bom, né, que ele recomenda ali pra você. Agora, tem determinadas lições que acabam não sendo tão agradáveis, como, por exemplo, credit score, não vou te conceder um empréstimo. Por quê? Por enquanto é uma caixa preta. Por quê? A lei do cadastro positivo já tratou disso, em 2011, tem uma súmula da CJ, mas é muito momento o paradigma científico que a gente está vivendo. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com isso do que estavam em 2011. Você está falando, então, de um dever de transparência. Dever de transparência, o dever de informação, o dever de explicação. Eu preciso entender por que essa decisão foi tomada sobre mim. Então, às vezes, você pensar em determinados modelos de negócio que eles, de fato, podem estar, de alguma forma, te discriminando. Claro. Então, o direito do consumidor, do usuário, do titular dos dados é ter essa informação. E para evitar, porque um dos princípios da LGPD que se aplica também à inteligência artificial é o princípio da não discriminação. Faz sentido. Mas então, pensando na inteligência artificial humana e não humana, o que você vê de parâmetros aí? A gente pensar na regulação dessa inteligência artificial que se iguala à nossa e supera a nossa, esse é o verdadeiro exercício de futurologia, né? Porque quando você fala, por exemplo, em regulação de arma nuclear, né, de armas autônomas, essa preocupação que hoje há, uma preocupação muito séria no banimento de armas autônomas. É fácil você conseguir isso. Tem uns estudos interessantes falando sobre o banimento. Você teve uso de armas químicas na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial você não teve. Foi muito bem sucedido isso. Só que você teve no Vietnã de novo. Então, em que ponto? E aí, em que ponto o planeta Terra, todos os países do mundo vão cumprir alguma obrigação? E aí você vai pensar, você não consegue fabricar gás mostarda, napalm dentro de casa. Você não consegue fabricar uma bomba atômica. Mas você pode fabricar como a Kefenil fala, uma arma de destruição matemática dentro da sua casa, dentro de uma garagem. Às vezes eu cheguei a ler, 2 segundos, Claro. Eu cheguei a ler um artigo recentemente sobre isso, foi na sexta-feira. Um professor de Oxford, ele fala exatamente isso. O bom da bomba atômica é que ela era muito difícil de produzir. Mas a gente não tem ainda uma garantia de que uma ferramenta de destruição em massa da humanidade não seja capaz de ser produzida dentro de um quarto no interior dos Estados Unidos por um garoto de 25 anos de idade, por um jovem de 25 anos de idade. Acho que esse é o problema que você estava querendo chegar. É isso. Porque você vai pensar, você tem nanorobótica, hoje aqueles robôs que entram dentro do seu sangue
E aí você hackeia um nanorobô desse. Então, assim, até tem um artigo muito interessante, com a recomendação aqui para o pessoal que tiver interesse em ler, chama Artificial Intelligence Revolution. Ele está num blog chamado Wait But Why, e o autor desse artigo é o Tim Urban. Nesse artigo, ele vale muito a pena para quem quer entender inteligência artificial, e ele traz a questão de você, de que não vai haver nunca, como a gente imagina, tipo, o Exterminador do Futuro lá, um robô com uma metralhadora atirando e a gente atirando escondido, enfim, uma guerra. Se a inteligência artificial ela superar a nossa, ela vai eliminar a gente sem a gente nem saber. Exatamente. Ela vai acabar com a atmosfera de alguma forma, ela vai mandar diversos nanorobôs que a gente não consegue nem enxergar, tipo, dentro do cérebro de todo mundo, tipo, vai apagar todo mundo. Assim, é nesse nível. Então, E esse que é o meu medo, assim. A gente está falando de uma parte de vista mais jurídica da questão, mas existe uma questão era esse ponto que eu queria chegar do macro, da inteligência artificial, que a gente ainda não se deparou, não tomou muita consciência que ela tem um potencial lesivo para a humanidade. sim. É essa parte que eu fico também um pouco preocupado, que o direito tem que entrar um pouco e tomar um pouco de cuidado em relação a como é que você vai se regulamentar para que esse tipo de inteligência artificial não seja criada. Outra questão, será que a gente consegue? Porque a gente fica um pouco limitado, porque essas tecnologias podem ser criadas hoje, talvez por pessoas individuais dentro da sua casa. O problema da inteligência artificial, que tem que ficar muito claro também, é um erro que eu acabava cometendo quando eu pensava nisso antes de começar a estudar bastante assunto, que a gente não pode tentar antropomorfizar a inteligência artificial. Ela não é boa nem má, ela só tem objetivo com base na programação dela. Então, o exemplo que o Nick Bostrom dá no... É ele que eu estava falando. Ele tem um livro muito bom dele, que é Super Intelligence, e ele tem uma palestra no TED também que ele dá esse exemplo que se um dia você programar a inteligência artificial para deixar todo mundo feliz, a inteligência artificial pode cumprir o objetivo dela, simplesmente injetar descarga de serotonina na gente, ou de repente puxar um sorriso em todo mundo no planeta Terra, tipo, enfim, e aí você não vai poder fazer nada, ou enfim, ou até eliminar mesmo, se tiver um objetivo, como por exemplo, produzir o maior número e aí o Tinamber dá esse exemplo, produzir o maior número de bilhetes assinados à mão, porque você tem que produzir muito, porque a empresa ela vende esse serviço, ela bota um braço para fazer isso. E aí ele vai ficando inteligente, ele pode resolver eliminar todos os seres humanos, porque isso está atrapalhando, os seres humanos estão atrapalhando ele a redigir vários bilhetes. Exatamente. Porque uma coisa que eu tenho visto sobre inteligência artificial, outro dia o Elon Musk estava falando sobre isso, que uma coisa é certa, ela um dia vai ser incontrolável. Se pro bem ou pro mal, a gente não sabe dizer, mas incontrolável ela vai ser. E o medo, aí agora passando já pro, não sei se você já ouviu falar do Sam Harris. Não conheço. Sam Harris também é um neurocientista americano, ele é futurólogo, faz um monte de pesquisa sobre inteligência artificial. Ele também fala coisas nesse sentido, que a inteligência artificial é incontrolável, e o medo não é nem se ela é boa ou má, mas o medo é ela chegar à conclusão de que o ser humano é dispensável para a boa fluição, para a boa fluidez da Terra. Ou para o próprio desempenho que ela foi. Para o próprio desempenho que ela foi. Objetivo, né? Para o objetivo que ela foi programada. Exatamente. Então, a gente pode se matar sem querer, assim, por uma estupidez, entendeu? Esse que é o meu medo, agora do ponto de vista jurídico, é como se poderia tentar evitar isso. Eu acho que é difícil juridicamente. Eu acho que o primeiro passo, a gente não vai, e aí já é um assunto, né, um pouco mais doido, mas a gente não vai, por exemplo, gerar uma extinção em massa da humanidade porque tem um algoritmo de credit score de um banco avaliando a gente mal. Isso não vai acontecer. Claro que não. Então, assim, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que o primeiro ponto é essas iniciativas, sobretudo do The Future of Life Institute, que estão sendo realizados, o Elon Musk, inclusive, ele é signatário, o Stephen Hawking também assinou, para o banimento de armas autônomas. Porque isso, sim, você começar a pesquisar formas de eliminar outros seres humanos de forma automática e por meio de inteligência artificial, isso sim é um perigo muito sério. Claro. Não porque aí a partir desse momento, a gente não precisa nem pensar em uma inteligência artificial superior. Mas se ela estiver na mão de uma pessoa errada, sim, a gente pode causar... Porque você pensa assim, pensa num caça, num drone, esses drones que ficam sobrevoando o Oriente Médio dos Estados Unidos. Um drone daquele, a capacidade de bombardeio que ele tem, ele consegue destruir, sei lá, boa parte do Rio de Janeiro, sendo a cidade, a Zona Sul, entendeu? Com um voo só, ele consegue. Então, assim, é muito poder. E todas essas tecnologias, tudo que é conectado é vulnerável. Eu não estou nem falando de inteligente, eu estou falando que é conectado, é vulnerável. Você pode abrir uma brecha.
Tem um caso curioso de um hotel que ele, até, se não me engano, esse caso está na internet, um hotel que ele ficou, teve um problema, diversos hóspedes ficaram presos dentro do quarto. Um hacker invadiu, mandou mensagem falando, olha só, quero tanto em Bitcoin e tal, porque senão não solta ninguém. Aí o hotel foi, pagou o resgate, aí o hacker abriu a porta, o que o hotel fez? Ele tirou as maçanetas da tomada não, transformou elas em analógicas de novo. Chave meio de enfiar. Porque era melhor, mais fácil, para evitar ocorrer um risco como esse. Então, a gente tem que até dar uns passos atrás. Então, esse assunto de desenvolvimento de armas autônomas, não sei se você já viu a Boston Dynamics, uma empresa que a Google até vendeu, para não se associar a ela. Tem aquele cachorro de metal que inspirou o episódio do Black Mirror. Então, assim, as coisas são realmente um pouco, em certa medida, assim, assustadoras, né, o caminho. Então, esse assunto tem que ser encarado de forma muito séria. A gente olhar para alguns casos, como, por exemplo, como eu dei o exemplo da arma química. A arma química foi banida. Será que a gente vai conseguir banir a arma nuclear? No tempo, talvez sim. Aí tem outros exemplos, como, por exemplo, no século XII, o Papa proibiu que você usasse a besta, a balestra, né, que é contra cristãos. Deu certo? Óbvio que não deu certo. Ninguém obedeceu o Papa. Mas existia um banimento pela Santa Sé de proibir de usar essa arma, mas não deu certo. Então tem casos muito bem sucedidos, tem casos que deram completamente errado. Eu acho que o approach tem que ser através do tratado internacional, que obviamente vai ser muito mais difícil você pensar, ainda que você consiga desenvolver algum dispositivo dentro da sua casa, numa garagem, sem nenhuma estrutura, você não vai conseguir exterminar a humanidade toda. Você vai precisar de material, você vai precisar de alguém por trás. Claro. Aí o meu medo é muito mais hoje, né, e assim, talvez até num futuro razoável, é você permitir que isso caia em mãos de pessoas, enfim, mal intencionadas, assim, realmente stakeholders, né, estados, entendeu? Enfim, desalinhados com os valores, sobretudo os valores ocidentais. Né? Porque isso é uma questão de direitos humanos, né, se você parar pra pensar. Já ficou um pouco mais de viagem nessa parte da entrevista agora, mas faz parte. Faz parte. Hoje, eu estava vendo uma entrevista outro dia do Elon Musk, ele falando sobre como a inteligência artificial ela trabalha com o sistema límbico humano, que é o sistema que regula as emoções, os nossos impulsos, nossos instintos humanos. Então, por exemplo, você pega o Instagram, você pega o Facebook, quando você está lá navegando, tem lá na direita assim, as propagandas. Aquilo dali está mexendo com as suas emoções, aquela camisa, aquele tênis, porque a inteligência artificial aprendeu que você valoriza aquele tipo de produto. Isso é uma coleta de dados. Como é que você tem visto esse uso de dados por essas empresas como Facebook e Instagram e como é que isso tem sido regulamentado? E se tem sido regulamentado? Essa questão das redes sociais, antes até de entrar especificamente na questão da coleta de dados, todo o design deles, a cor, um artigo da Wired muito interessante que eu li, falando que a gente não ficou viciado em rede social, a gente ficou viciado em interações sociais. Então, sobretudo o Instagram, o que eu vejo muito claramente, assim, sobretudo, fiquei 2 anos sem Instagram, voltei pro Instagram agora recentemente, é que ele parece que ele quer dar para você uma sensação de que você está perdendo uma coisa se você não estiver ali dentro. As coisas estão acontecendo, o mundo está acontecendo ali dentro, e se você não olhar, você parece ficar por fora. Mas aí, de novo, com certeza tem neurocientistas muito bons trabalhando ali dentro para tornar essa experiência tão doida, né, e tão você se sente imersiva mal quando você está longe dele. Né? É tão imersiva quanto pra gente. Agora, a questão de dados, a gente tem hoje na Europa, né, a gente tem desde 95 a Diretiva de Proteção de Dados Europeia, que evoluiu para o GDPR, que é um regulamento, né, você estudou na Portugal, sabia a diferença entre diretiva e regulamento. Agora esse é um regulamento que entrou em vigor, saiu da vacatio legis em 2018, a nossa lei foi publicada em agosto de 2018, extremamente alinhada com o GDPR. Então hoje há uma preocupação, sim, muito grande com essa coleta de dados. Diz, inclusive, que o objetivo da Europa era primeiramente pegar entre aspas, né, era atacar as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Hoje a Califórnia tem uma lei de privacidade muito rigorosa, há um movimento no Congresso americano para regulamentar a privacidade dos dados. E aí, de um lado, lá, como o lobby lá é legalizado, de um lado as empresas de tecnologia, do outro lado as associações de direitos civis, impulsionando, né, como é que vai ser essa lei, cada um querendo modelar a lei, dar o seu nome à lei. E hoje aqui no Brasil você tem algumas exigências para essa coleta de dados. Eu sempre falo que o marketing ele vai ter que se reinventar em diversos aspectos no momento da coleta dos dados. Então, coisas banais, como, por exemplo, o consentimento. Quando você tinha consentimento, você podia ter qualquer tipo de consentimento. Consentimento tácito, por exemplo. Você vai fazer um cadastro numa página e aí o box que você aceita receber e-mails de marketing já está ticado. Isso hoje viola a LGPD. Você tem que ter o opt-in.
Você tem que ir lá e mostrar o consentimento expresso de que você quer receber. Então, e aí une-se o LGPD com o CDC no Brasil, né, a questão do contrato unilateral, contrato leonino, a forma como esses termos e condições, infelizmente no Brasil, ou felizmente, eles não têm tanta força como, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país de pacto social. Você vai falar para um americano boa fé, ele vai rir da sua cara. Então, aqui, as empresas, sobretudo quando elas forem atender clientes, usuários brasileiros e na Europa, eu acredito também, vão ter que redesenhar todos os modelos de como eles vão coletar os dados, tem que demonstrar de forma amigável e clara por que eles estão coletando aqueles dados, esses dados são necessários. Pô, você quer ter uma experiência melhor? A gente não sabe se a pessoa vai querer realmente fornecer mais dados. Eu quero realmente que você mostre aquele tênis que eu gosto, né? Eu quero isso. Tem gente que não quer, então assim, a questão é a opção. Eu posso ter essa opção? Então, o Santander, por exemplo, brilhantemente já está investindo em você no controle de seus dados. Aí você vai, eu não tenho Santander, né? Mas eu sei que o Santander com essa iniciativa, você vai lá, consegue ver quais dados seus o Santander tem. Isso é uma iniciativa brilhante e vai servir como uma ferramenta de marketing também, né? Das empresas elas se impulsionarem de publicidade, né? Olha, eu sou uma empresa que respeita os dados. Aquela conferência teve em Las Vegas ano passado de marketing, a Apple ela abriu um outdoor gigantesco escrito: o que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone. Tipo, mostrando que eles são agente da privacidade. Porque a Apple não depende tanto de dados quanto as outras empresas da Big Tech, para o modelo de negócio dela. Até depende, mas nem tanto. Eu também tenho medo, assim, será que ela realmente respeita os seus dados dessa forma ou é o que ela diz para você? Isso aí. Essa é uma questão que já fica um pouco mais irrespondível, né? Só o futuro, eu sempre quando eu vou falar sobre contencioso de dados, que é a área que eu acredito muito que, infelizmente, ela vai se alastrar pelo Brasil. A gente vai ter um contencioso de massa, contencioso estratégico envolvendo vazamentos, incidentes, segurança. Acredito muito que isso vai acontecer. E uma das ideias é que o futuro ele vai exigir os whistleblowers, né? São os X9, vamos dizer assim. Claro. Como teve o Snowden, como teve o rapaz da Cambridge Analytica, que eu não me recordo o nome. A gente só soube da Cambridge Analytica, só soube que a NSA existia. A NSA, ninguém sabia que a NSA existia, por causa do Snowden. Qual é o nome do rapaz da Cambridge Analytica? É o de cabelo vermelho. Bem, enfim. Antes até aquela aquela brincadeira que falava que quando perguntaram pro Obama, ele falou: NSA, there's no such agency. No such agency. Não existia essa agência. Enfim, então acho que isso vai acontecer em empresas também. Algumas pessoas vão sair da empresa e vão entregar. Isso está acontecendo aqui dentro. Acho que é fundamental que exista um trabalho, seja governamental, seja das instituições privadas, de conscientização das pessoas de como que essas ferramentas sociais captam os seus dados num dado cavalar. As pessoas muitas vezes não têm, principalmente as pessoas menos instruídas, não têm a percepção de que elas, na verdade, têm dados fundamentais da sua vida. Muito tempo atrás, coisa de 8 anos atrás, um jornalista fez um trabalho muito interessante. Ele pediu para o Google fazer um resumo da vida dele. Ele ficou impressionado, há 8 anos atrás, isso, com a quantidade de dados que o Google tinha dele. O Google fez um relatório da vida dele que ele falou assim: é minha vida. Há 8 anos atrás. Então as pessoas não têm ideia, e a tecnologia só desenvolveu nesses últimos 8 anos. Então, as pessoas não têm ideia do tamanho de dados e da quantidade de dados que essas empresas captam. Então é fundamental que exista um trabalho governamental ou um trabalho de conscientização de instituições privadas não governamentais para que se dissemine essa conscientização. Essa cultura, né? A cultura da transparência. Ano passado, no Enem, caiu a questão dos dados, né? Então você vê que já é uma questão que está começando a comover mais a sociedade. Sobre esse ponto especificamente, só para encerrar 2 pontos aqui, que tem uma jornalista de The Guardian que ela usou o Tinder durante 2 anos, ela pediu, isso tem lá, ela contando a história, ela pediu as informações dela pro Tinder, o Tinder mandou 800 páginas para ela. Então assim, as pessoas usavam muito o Tinder, né? Ou simplesmente eles realmente coletaram muitos dados das preferências dela para perfilar ela e indicar as pessoas mais adequadas ali para o perfil dela. E outro ponto que hoje me preocupa muito, como você falou das pessoas hipossuficientes, né, sejam técnicas ou financeiras, você tem a própria questão das crianças, né? A LGPD ela se preocupa muito com o dado da criança, a forma como está na lei ainda não é muito claro de como isso vai ocorrer, como por exemplo o consentimento tem que ser dado pelos pais, né? E aí você pensa, por exemplo, hoje não passa mais propaganda na TV tinha uma tartaruga da Kaiser que jogava a embaixadinha, no bonequinho. Então, mas e no Instagram? A criança faz o Instagram, ela fica lá assistindo, por exemplo, sei lá, um rapper lá, fazendo propaganda de cigarro, enfim, de maconha ou de bebida, seja, assim, ela é criança. Então, assim,
a gente está num limbo de proteção do direito da criança muito complexo. Teve lá um youtuber, né, desse aí, que eu nunca assisti, mas que ele falava para as crianças encherem a banheira de Nutella, não tinha esse negócio? O nome daquele rapaz que pinta o cabelo, que o nosso primo gosta, acho que é o Felipe Neto. Não sei se é o Felipe Neto, mas acho que não tem problema. É uma coisa engraçada, divertida. Mas criança é um ser influenciável. Pode uma banheira de Nutella não é um grande problema, mas se joga ou se corta seus pulsos, passa a ser um problema. Eu acho que assim, essa questão se eu fosse os pais dessa criança que enchia a banheira de Nutella, eu ia ficar meio puto. Mas eu acho que pode ter uma questão como, por exemplo, olha, criança, não faça isso em casa, é uma brincadeira, estou fazendo isso no estúdio. Enfim, tem que ter todos os disclaimers. Eu acho que o bom senso nesse momento de falta de regulação, ele tem que imperar. Tem que imperar. É fundamental, é fundamental. E eu acho assim, por mais que o governo, nesse ponto, eu não sou muito um cara de intervenção governamental, mas eu acho que nessa questão ainda é importante que o governo tenha um papel de conscientização da sociedade. Também acho, também concordo. Você que é da área, você que estuda sobre o quê? Direito e acesso à tecnologia? Direito e acesso à justiça. Acredito que você trate um pouco sobre isso, não? Sim. Porque, como a gente está falando de democratização da informação jurídica, hoje é parte do Poder Judiciário, né, dos entes da federação, conscientizarem as pessoas sobre tornarem, a gente acabar com aquele véu, né, torre de marfim, né, esse termo já é meio batido, torre de marfim, mas justamente a gente tem que levantar esse véu, né, essa cortina de fumaça do direito. Porque o direito, ele não deve ser privilégio de algumas pessoas só. O direito tem que estar ali no dia a dia. Nem que seja na hora da novela, não pode mais ter aquela novela que vai ter o julgamento da novela das 8 que parece da Suprema Corte Americana, né? A vara civil lá dos caras não tem nada a ver. Júri para decidir uma coisa que às vezes não é nem um caso de júri, enfim, copiando ali. Então, assim, esse tipo de coisa, conscientizar o tempo todo, né? As pessoas têm que ter acesso, o direito tem que ser uma coisa óbvia. E eu falo muito até, inclusive, de que a gente deveria seguir um modelo de determinados países como a Itália, por exemplo, que direito é uma matéria do ensino médio. Não estou dizendo para você aprender ali... de novo, assuntos muito profundos, a apropriação, como você estudou, assim, mas assim, teoria do direito, explicar o que é direito, o básico, o que é a Constituição. Exatamente, o direito civil, explicar, pô, o ônibus tu pega, tá no direito civil, ele tá regulando o contrato de transporte. Então, assim, eu acho que isso é importante para a sociedade como um todo. Enfim, eu acho que as pessoas que assistiram esse vídeo aqui vão ter pontos de viagem, vão ter pontos de saber o que vão fazer em relação à sua carreira na advocacia. Talvez xingue a gente também, porque na internet tem desses também. Sim. A gente ainda não tem tanto seguidor ainda, mas se tivesse, a gente estaria sendo xingado. Ele é um imbecil, não sabe nem fazer uma pergunta. Ou esse cara fala rápido, esse cara é muito lento. É isso, com certeza vai ter. Faz parte. Paz. Outra coisa que tem que ser regulamentada. Discurso de ódio na internet. Discurso de ódio na internet. Porque a internet cria essa faceta do anonimato, né? Eu, para falar a verdade, sou um cara da liberdade de expressão. Eu também. Eu sou um cara da liberdade. Deixa xingar. As pessoas têm que ser um pouco mais maduras. Agora, discurso de ódio é um pouco diferente, porque passa para questões um pouco mais íntimas. De incitar ódio, pois é. É o keyboard warrior, né, que a gente fala. O cara é super corajoso na frente do teclado, né? Fala um monte, mas eu também sou fã da liberdade de expressão. Nada melhor que um bom discurso para combater um mau discurso, né? Exatamente, É o mercado de ideias, né? É isso. Exatamente. Olha, Daniel, obrigado pela sua obrigado participação. você pelo convite. Espero que você tenha gostado. Foi ótimo. Muito obrigado.